O Matheus também falava, Gabriel, por favor, tenta contatar o Muricy, que é outro nome também que muita gente está cobrando bastante para se posicionar, né, Gabriel? Mas é difícil hoje. Então, falar do Muricy para mim é muito difícil, porque o Muricy é meu ídolo de infância, sabe? Acho que, cara, assim, muita gente tem esse sentimento. Agora, o Muricy, ídolo da minha infância, era o cara que o meu pai falava, as pessoas falavam, que nunca ia aceitar a seleção brasileira porque nunca ia deixar o São Paulo na mão, lembra disso? Que recusava a seleção brasileira para ser um cara que iria dar a vida pelo São Paulo. Eu não consigo esconder que me resta uma decepção, porque enquanto o barco estava afundando ano passado, ele falou que ele tinha plena confiança nesses caras, né? Ele deu um assim respaldo. Eu não quero colocar ele como central ocupado, sei que ele não é também um cara não remunerado. Eu tenho muita dificuldade de falar do Muricy Ramalho, muita dificuldade mesmo, porque ele é um ídolo histórico do São Paulo e nada apaga isso, assim como eu tinha dificuldade de falar do Ceni técnico, do Raí diretor, mas o do Muricy, não sei, eu talvez esperava algo diferente. A gente tem expectativas na vida, né? Eu não trato como uma decepção gigantesca, acho que seria legal ele ter tido uma outra postura e não teve. Isso faz parte da vida. Acontecem, né? Mas a gente vai ainda, claro, sempre tentando falar com todo mundo, né? Para que todo mundo possa se pronunciar. Inclusive, a gente abre o nosso microfone para membros da diretoria, né, Renan? Posso falar um pouco a respeito disso? O que as pessoas cobram muito, porque o Muricy, ele sempre foi um cara muito... qual que é o termo que eu uso? O Muricy sempre foi aquele cara que falou o que pensava, sempre o cara que gostou da coisa certinha, da coisa correta. Por exemplo, a situação que o Gabriel agora citou da seleção brasileira, ele não é que ele não ia abandonar o São Paulo, ele foi para conversar, que ele não viu o que ele entendeu o que era a seleção brasileira naquele momento, né? Que é até hoje, sei lá, e não quis assumir aquilo ali. Mas as pessoas cobram muito o Muricy porque ele sempre se mostrou ser o cara isento, correto, não participa. Cara, o que as pessoas mais cobram é o posicionamento dele em respeito a tudo, em relação a tudo isso que tem acontecido. Com relação ao trabalho dele, a que ele foi contratado, eu tenho sérias dúvidas. Eu não entendo como o Muricy faz ainda dentro do São Paulo. Qual é a função dele dentro do São Paulo? É isso que eu quero dizer. Qual que é a função do Muricy dentro do São Paulo? Porque entrevista ele não dá, né? Então a gente não sabe o que ele faz de fato no São Paulo. Qual que é a função dele dentro lá do plantel? É uma relação entre jogadores e diretoria, entre comissão técnica e diretoria. Ele avalia as contratações, as possíveis contratações, é ele que avalia, ninguém sabe o que de fato é. E eu gosto de centralizar minhas críticas a ele em relação a isso, que eu acho que o Muricy poderia, por essa história toda que a gente sabe, pelo ídolo que ele é da torcida, eu acho que ele poderia ser muito mais importante no processo do São Paulo. Estou falando de futebol, durante todo o processo. Nos momentos mais difíceis, eu achava que era ele que ia dar a cara, e não o Luiz Gustavo, entendeu? É aí que fica a minha grande minha crítica em relação ao Muricy. Esse cara vai ser a blindagem do elenco, esse cara vai ser o bombeiro que vai apagar qualquer tipo de incêndio, e ele não foi nada disso durante todo esse processo. Entendeu? Então, a impressão que eu tenho é que, por gratidão, deixa o Muricy ali. Pô, e ninguém sabe de fato o que ele faz. E é isso que eu gostaria, que eu achava que ele pudesse ser dentro do São Paulo, entendeu? E ele, em nenhum momento, pelo menos na minha visão, ele foi. Aí quando vem todas essas coisas à tona e esperamos e acho que ele não esteja envolvido em nada disso, né, em venda de jogador, nada disso, acho que não, né, do pouco que eu conheço do Muricy, mas eu gosto de centralizar minhas críticas em relação ao que ele poderia ser para o São Paulo dentro do departamento de futebol, que na minha opinião ele não foi, nem de perto. Pois é. Eu também... Bom, tenho minhas ressalvas, né? Já comentei algumas vezes, não vou repetir, mas, enfim, são algumas decepções aí. E eu gostaria que o Rogério nunca mais voltasse para o São Paulo. Com esses caras, não. Eu tenho um sonho da vida de ver o Ceni presidente do São Paulo. Para mim, seria
o ápice do mundo. Para mim, ele não vai querer, não é isso que ele quer para a vida dele. Óbvio. O pouco que eu conheço, né? O negócio dele é campo. E eu não gostaria mais de ver ele no São Paulo, juro por Deus, cara. Porque os caras que fizeram muito por um clube, eles vão errar, né? Eles vão ter atitudes erradas, eles vão cometer erro e que coloca não diminui a idolatria, mas coloca assim, vai colocando dentro da história do cara um monte de vírgula, mas naquele período, mas naquele... Porra, cara, o Rogério, deixa o Rogério lá, vamos lembrar de outras coisas, ele já foi treinador por 2 vezes, principalmente nessa fase que o time tá, que o clube vive. Eu não gostaria mais de ver o Rogério, cara. Uma vez, um amigo, Danilo, me falou, quando eu saí do São Paulo, enquanto a gente jogava no São Paulo, eu não volto mais para São Paulo. Teve lá a oportunidade, né? Ele contou a história pra gente numa entrevista aqui no AT, mas ele falava isso para mim, porque o que nós fizemos aqui, dificilmente a gente vai conseguir fazer de novo. Só que a gente vai ser cobrado para fazer de novo. E a gente não vai conseguir. Entendeu? Então, e a gente já campeão mundial e tal, e eu já tinha saído antes dos brasileiros, né? E ele foi ainda... Ele participa de um dos brasileiros, acho que ele participa ou de 2, agora não estou recordando. Mas de um dos brasileiros de 2006, ele ainda é jogador de São Paulo, é titular. Ele fala, nunca mais vou conseguir fazer. E eu vou ser cobrado para fazer. Então, historicamente, poucos jogadores que fizeram muito pelo clube, na volta conseguem fazer, consegue ter o mesmo, né? O nosso amigo Wilsinho, ele fez tanto pelo São Paulo, quando ele voltou, ele sabe disso. Não foi a mesma coisa. Wilsinho, Cicinho, a grande maioria, poucos voltaram e conseguiram fazer, né? Lucas, Hernanes, né? Sei lá, não vou conseguir citar mais aqui, não vem mais a minha cabeça. Mas, enfim, eu não gostaria mais de ver o Rogério no São Paulo. Não gostaria que o Raí voltasse para o São Paulo, porque meu ídolo de infância é o Raí, né? Daí o Raí, o Tele, mas o Raí como jogador. E acho que para a gente ficar com a imagem do Rogério, da idolatria do Rogério, ele não voltaria mais para o São Paulo.